Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse evangelho de hoje é o evangelho em uma sequência que acompanha o passo a passo do evangelho. Vamos fazer uma série, um estudo seriado que será colocado no canal pouco a pouco. Começaremos sempre, todos os dias, com uma prece inicial, para harmonizar o ambiente, e a partir dessa prece começaremos uma leitura com comentários, se constituindo um estudo. Faremos isso todas as vezes que formos fazer esse evangelho. Constitui-se um estudo que será muito gratificante e valioso para nós. Então, nós vamos fazer esse estudo e todos que acompanharem junto conosco, certamente vamos obter o resultado. O Evangelho no Lar, nós, no caso, fazemos o Evangelho com a Bíblia, ou com o Evangelho segundo o Espiritismo, ou com qualquer outro livro cristão. Esse Evangelho, ele dá muito resultado. Nós começamos a fazer aqui em casa e, graças a Deus, começamos a perceber a melhoria na vibração da casa, a melhoria nos nossos sentimentos, nas nossas percepções e principalmente na paz. A paz que passou a reinar na casa, graças a Deus. E continuamos fazendo e agora compartilhando com o público na internet que desejar acompanhar esse evangelho e fazer todos os dias. Nós agora estamos produzindo o evangelho, mas sempre acompanhamos evangelhos em canais do YouTube para fazermos em casa. Fazíamos o evangelho ouvindo, que também foi muito importante para nos harmonizar, e agora fazemos o evangelho lendo e comentando. O evangelho ele é de extrema importância. E qual a primeira coisa que devemos falar sobre o evangelho? É que ele precisa ter um dia e uma hora certo de fazer. Tem que ter um dia certo e uma hora certa. Como esse evangelho aqui fica gravado, você pode escolher o dia e a hora que você quiser para você fazer. Você pode fazer todos os dias, pode fazer dia sim, dia não, pode fazer 3 dias na semana, 2 dias na semana, 1 dia na semana. O importante é ter definido dia e hora. Isso é fundamental. Então, com o tempo, a gente vai explicar para todo o evangelho. Vai explicar por quê. E se você não faz parte da cultura cristã, como nós que somos cristãos, se você pretende fazer o evangelho para harmonizar sua casa, harmonizar sua família, harmonizar seu trabalho, o evangelho também pode ser feito no trabalho, gente. Pode ser feito no trabalho, pode ser feito na escola, pode ser feito em qualquer lugar. Se você não é cristão, você pode fazer o evangelho com o livro sagrado que você acredita, com a leitura que você acredita. Não precisa ser um livro sagrado também, pode ser um livro um livro que fale sobre paz, sobre o bem, sobre amor. Se o seu livro sagrado não for a Bíblia, no caso nós, que fazemos o Evangelho segundo o Espiritismo e fazemos com a Bíblia. Então nós seguimos a religião cristã. Mas você pode ser budista, pode ser hinduísta, pode ser taoísta, pode ser confucionista, desde que você tenha uma mensagem nobre para ler. E passe um determinado tempo, 10 minutos, 15 minutos, 25, 30, fica ao critério de cada um. O importante é fazer todos os dias no mesmo horário. Ou fazendo ou assistindo, que é fazendo também, é o que realmente vale. Então, nós convidamos a todos para fazer o nosso evangelho. E como é que começaremos o evangelho todos os dias? Recomendamos 2 formas. Uma é como nós vamos fazer, que é
com a prece inicial, e outra é com a harmonização, através de música ou de como é que a gente faz lá, Arthur? Lá no centro, a gente coloca A gente bota uma prece enquanto escuta e medita. É uma meditação, através da meditação também. Então, o importante é harmonizar o ambiente primeiro. Então, Equilibrar as energias do corpo e do ambiente. Então, começaremos hoje o nosso primeiro evangelho, né? Eu vou fazer a partir desse vídeo mesmo, né, que eu acho essa parte aqui do evangelho incrível, né, esse prefácio. Vou fazer nesse vídeo mesmo, que ele não vai ficar muito longo. Então vamos começar com a nossa prece inicial. Senhor Jesus, que és a palavra de Deus aqui na terra para nós. Mestre, que também, além de mestre, é o nosso pastor. Nos conduz, Senhor, ovelhas, filhos de Deus, nos conduz ao caminho do bem, ao caminho da paz, ao caminho do amor. Senhor Jesus, nos conduz pelos teus ensinamentos, como tu disses, que tu eras o caminho da verdade e da vida. Então tu és o caminho de Deus. Nos conduz, Senhor Jesus, até Deus, através dos seus ensinamentos de amor, de paz, de compreensão, de progresso e de evolução. Nos conduz, Senhor Jesus, e quando nos faltar força, nos dá força no teu amor, que está em perfeita comunhão com Deus. Nos conduz, Senhor Jesus. Nos conduz pela inspiração na mente e no coração. Nos conduz, Senhor Jesus. Nos conduz pelos caminhos da tua luz, que é a luz de Deus, para que assim possamos encontrar a paz em ti e a luz em Deus e no Senhor Jesus. Que assim seja. Então, eu vou ler esse prefácio aqui, que ele é maravilhoso, né? Esse prefácio é do Evangelho segundo o Espiritismo, está assinado aqui pelo Espírito de Verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade. Então, gente, esse prefácio, né, ele é maravilhoso, né? Aqui tem uma nota explicativa, né, que diz que a instrução acima foi transmitida via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso foi colocado aqui no prefácio. Então,
o verdadeiro caráter do Espiritismo se liga essencialmente aos ensinamentos de Jesus trazidos aqui na última hora. E os ensinamentos de Jesus estão bem claros e patentes na biografia da sua passagem nos evangelistas. Então, são os evangelistas Marcos, Mateus, Lucas e João. E são esses os quais nós vamos nos deter nesse estudo que chamamos série Jesus e o Evangelho. Vamos começar não pela introdução, porque essa introdução requer um entendimento maior da doutrina espírita. Pega, meu filho, o capítulo 1 aí do Evangelho. Nós vamos começar pelo capítulo 1 do Evangelho. Não vim destruir a lei. Se quiser chegar mais próximo para sua voz ficar melhor aqui no... É o prefácio? Não, no capítulo 1. Não vim destruir a lei. Como é que tem Não vi muito. Depois da introdução, onde é que eu encontro? Onde é que eu acho? Tá perto aqui. Aqui achei. O Cristo? Capítulo 1, não vim destruir a lei. O primeiro é Moisés, né? Está na página anterior. Não pensei que vim destruir a lei, ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas lhe dar cumprimento. Porque eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o último iota e um só ponto. É tanto que tem aquilo, né? Os espíritos ruins, as quadrilhas ruins, não sei como posso citar esses grupos, né, pai? O máximo que eles podem fazer é adiar a evolução de tudo, principalmente o cristianismo, como eu venho vendo várias vezes, centenas de vezes aí no livro, né, pai? O máximo que eles podem fazer é adiar. Então, Só isso. Então, você tocou em um ponto interessante. Eles não podem acabar com a obra do Cristo, nunca. Eles nunca conseguem. Então, é uma questão interessante, né, na doutrina espírita, no estudo, que foi tocado agora e isso vai ser tocado outras vezes, que é a questão dos espíritos, dos nossos irmãos desencarnados, o máximo que podem fazer contra a obra de Deus e contra a obra do Cristo é adiar, né? Porque Deus, o que Deus cria é para progredir. Então não tem outra solução. Vai ter que progredir mesmo, né? Todos são obrigados ou serão arrastados. Então, a obra de Deus, né, já que você falou essa palavra obrigados, eu vou falar uma palavra aqui para explicar isso. Nós somos obrigados, mas esse obrigado não é uma coisa ruim não, porque Deus é a felicidade suprema. Então nós somos destinados à felicidade. Nós somos destinados à angelitude. Nós somos destinados à plena sabedoria, à plena alegria, à plena felicidade. É para isso que Jesus vai nos levar, para Deus, que é plena felicidade, pleno amor, puro amor. É por isso que eu falo também que o livre-arbítrio ele é parcial. Entendeu? Porque existem diversos momentos que ele é quebrado. Então, o livre-arbítrio, não é essa questão de livre-arbítrio, você faz o que quer, entendeu? Exatamente. Quem estiver estudando a doutrina espírita e achar que livre-arbítrio fazer o que quer, está totalmente enganado. Não existe isso. O livre-arbítrio é como se fosse os livros escolhidos para você estudar. Você é livre para escolher, para estudar aquele livro. Você está na escola, você agora mesmo está começando o 2º grau. Então você tem as disciplinas, química, física, matemática, biologia. Então o livre-arbítrio é como se fossem os livros. Então você é livre para estudar aqueles livros. Você não vai fazer nada fora daquilo, né? É uma escola. Então eu costumo sempre dizer que a encarnação é um dia na escola.
Agora, é bem interessante, né? Talvez a gente nem saia dessa parte aqui, né? Dessa fala de Mateus, né? Dessa fala de Jesus, escrita por Mateus, né? Nessa biografia que os evangelistas fazem. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei. Isso é fantástico. Por que isso é fantástico? Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei. Claro que Jesus não veio destruir a lei, nem os profetas. Lógico. Por quê? Porque sendo o universo criado por Deus, sendo a galáxia obra de Deus, né? Sendo o sistema solar, os planetas, tudo isso aqui é desejo de Deus que seja criado. Então, tudo isso obedece às leis de Deus. Então, Jesus não veio destruir a lei nem os profetas. Mas quem são os profetas? Os profetas, na linguagem espírita, são os médiuns. Em outra linguagem, são os homens inspirados por Deus, né? Inspirados por Jesus. Porque Jesus é o médium de Deus. Jesus é quem traz a palavra de Deus. Inclusive, quem quiser estudar, e é bom, eu não vou falar sobre isso, que é para forçar, né? A gente já se acostumar desde o início do estudo a pesquisar, procura saber por que esse nome Evangelho, né? A sua origem, se é latina ou grega, né? Procura saber o que é que significa Boa Nova, né? Que no estudo do catolicismo se fala muito em Boa Nova, né? Será que Evangelho é igual a Boa Nova? Pesquisa sobre Evangelho no latim, no grego, né? É o grego koine e o latim antigo. Exatamente. Procura saber o que é Evangelho, que aí você vai saber porque eu vou falar que é o Evangelho de Jesus, que o Evangelho é Jesus, né? Então, é interessante. Então, por que Jesus não veio destruir as leis dos profetas? Porque a lei é a lei de Deus. E os profetas, eles falam por inspiração de Deus, de Jesus. Então, lógico que Jesus não veio destruir a lei. E aí é que é interessante. No tempo de Jesus, qual era a lei? A Torá. Então, procura também estudar, né, a Torá, a Taná, as diferenças, né? Se tem diferença da Torá para o Velho Testamento nosso, né? O que é a Taná, né? Então, é bom pesquisar isso. Então, se você tiver dificuldade, porque eu não vou saber escrever Torá e Taná, faz pesquisa de voz, né? Se você não sabe fazer pesquisa de voz, pede para o seu filho, para o seu neto fazer pesquisa de voz. Torá, Taná, volta esse vídeo e faz a pesquisa. Então, estuda isso. Então, o dever de casa que eu vou deixar é pesquisar sobre o que significa Evangelho e Boa Nova, se são a mesma coisa ou não, e pesquisar sobre a Torá e a Taná. Porque quando Jesus fala que não vem destruir a lei que existia na época de Jesus era a Torá e a Taná. Aí ele continua. Não vim destruir, mas cumpri-los. Ou seja, Jesus não veio destruir. Ele veio cumprir, fazer cumprir. E essa frase encerra algo muito interessante. O que é que significa esse cumprir? Está escrito cumprir na sua aí também, que você está lendo? Na sua versão? Deixa eu ver aqui. Não vim destruir. Mas, ó, aqui nessa versão está mais claro ainda. Ó. Não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruí-los, mas lhes dar cumprimento. Essa tradução aqui ainda está melhor, mas dar cumprimento. Ou seja, veio botar o amor verdadeiro que Deus quer no coração dos homens. Entendeu? Então, dar cumprimento é isso. Porque a lei de Deus é isso, é lei de amor. É dar cumprimento no coração dos homens. E por que isso? Porque normalmente o ser humano deturpa. Porque Jesus, né, sempre manda um profeta, outro profeta, né? Quem estuda o cristianismo, né, sabe que a quantidade de profetas que vieram, né? Ananias, Elias, né? Isaac, Iléu, Gamaliel, né? Moisés, Abraão e tantos outros profetas. Então, por que tantos profetas vieram? Em tantas culturas diferentes. Zoroastro. O nome daquele chinês lá? Confúcio. Então, Buda. Tudo é profeta. Por quê? Para os indianos, né? Shiva. Então, tudo é profeta. Por quê? São mandados tantos homens. Para quê? É um Deus que trouxe a tradição oral, né? Que eles repetem. Porquanto, aí Jesus completa, né? Porquanto em verdade os digo. Aqui é profundo, viu?
Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente. Enquanto reste um único iota e um único ponto. Ou seja, aí é para a gente entender. Quando é que tudo que está na lei vai ser cumprido perfeitamente? Quando nós, né, formos puros de coração. Como tem lá, né, nas bem-aventuranças, né? Quem é que herdarão o reino dos céus? Os puros de coração. Tudo isso nós vamos entender nos nossos estudos mais adiante. Então, hoje eu vou parar aqui esse evangelho, né? Nós vamos parar aqui esse evangelho, né? Que a gente pode voltar e ouvir ele outras vezes, né? Sempre os evangelhos que eu ouço na internet, nos canais, né? Que falam de Jesus, eu escuto várias vezes, não tem problema, né? Para assimilar, né? Depois leio sozinho, tiro minhas conclusões, né? E hoje vamos parar por aqui, agradecidos a Deus, né, pela permissão, agradecidos a Jesus, o nosso mestre, né? Nós no Espiritismo chamamos Jesus de nosso irmão maior, né? Porque assim como nós somos filhos de Deus, Jesus também é. Então Jesus é o nosso mestre, nosso irmão maior. Jesus para nós, nossa, é inimaginável. É inimaginável. Só de falar de Jesus, nós já sentimos um amor supremo, uma bondade maravilhosa. Então, encerramos esse evangelho agradecidos, Senhor, agradecidos, Senhor Deus, agradecidos a Jesus, esse enviado que Deus nos confiou para nos iluminar, com um sentimento bom no coração, com um sentimento de amor, de segurança no coração, de certeza que Deus não nos desampara e que em Jesus e nos seus discípulos encontraremos forças para seguir e que seremos felizes e vencedores e que nos despojaremos das nossas dificuldades, dos nossos equívocos e que seguiremos verdadeiramente Jesus, assim como ele diz que ele veio para fazer cumprir. E que os seus ensinamentos estejam nos nossos corações e nas nossas mentes, no trato com o semelhante, no trato ao próximo, especialmente com o próximo que está mais próximo. Tratar com amor, pouco a pouco, e melhorando, com amor aos nossos filhos, aos nossos entes queridos, ao nosso pai, à nossa mãe, aquele companheiro ou companheira de convivência. E assim, estender esse amor que está em nossos corações, colocados por Deus e por Jesus. Estender esse amor por onde quer que possamos ir, por onde quer que possamos caminhar, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de professores, com nossos colegas de escola, com professores, com chefes, com as pessoas que cruzam o nosso caminho, que convivem com a gente em todo e qualquer lugar. Que possamos sempre agir de acordo com as leis de Deus, que para nós estão bem claras no Evangelho, que é Jesus, nas suas palavras, escritas pelos evangelistas. E que esse Evangelho, que hoje é o primeiro dia e que faremos com a fé em Deus, durante muitos dias, para que as palavras de Jesus fiquem fixadas em nossos corações e a gente possa, como nas bem-aventuranças, merecer os reinos dos céus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, meu filho.